Dançando no giroflão. Dá-lhe, seus jaguaras. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo certo com vocês? Por aqui, meio bamba. Porque na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo é samba. Porque tem que ter muito swing num país onde, de repente, alguém falsifica a comprovação da vacina, um cartão de vacina. E como é difícil a gente lutar pelo nosso sistema único de saúde, que é tão consagrado, onde tudo dá certo, onde o atendimento imediato é lindo, é maravilhoso. Mas e aí, quando tu precisa marcar uma cirurgia, quando tu precisa marcar um tratamento, quando tu precisa avançar um tratamento, quando tu precisa correr atrás de remédios? Eu, diabético, cansei de esperar. E por conta própria tomo conta da minha saúde. Mas e quem não pode? Quem não tem aquela sagacidade, aquela agilidade? Tava falando agora com um irmão meu, um cara bem conhecido. Ele é considerado o repórter do bem. Olha só que legal. Hoje é o dia do cozinheiro do bem, trocar uma ideia com o repórter do bem, o jornalista do bem. O cara que me inspira muito. E eu tô feliz demais porque essa entrevista tá, pra rodar. Mas uma hora sai. Porque é assim, velho. É todo mundo bamba, todo mundo samba, todo mundo sabe por onde anda, e com quem anda, e com quem quer andar. E águia voa com águia, parceiro. Gigantes andam com gigantes. Mas quem são os gigantes? E por um instante, quem são os pequenos? Tô aqui comigo hoje, Thiago Boff, meu irmão. Seja bem-vindo, velho. Obrigado, cara. Obrigado por não desistir. Na verdade, desculpa pela demora, né? O cara tem uma vida atribulada e as coisas vão acontecendo. A vida é aquilo que acontece enquanto a gente planeja, né? Pode crer. Eu fiz planos pra minha vida, tá? Mas a vida tá passando ali na tua timeline, né? E tu quer fazer alguma coisa e a vida vai te atropelando, mas a gente tá aqui e tu tá falando sobre repórter do bem. Sabe que mais de uma vez, Júlio, eu já ouvi de algumas pessoas o seguinte, uma frase que eu sempre corrijo humildemente a pessoa. Ela diz assim, nossa, que legal conhecer tal atitude que nem a do Cozinheiros do Bem. Isso mostra que ainda existe gente do bem. Eu digo, vou te corrigir, né? As pessoas boas são maioria. Só que as pessoas más são mais barulhentas. Quem quer fazer o mal é mais barulhento, Júlio. Né? Essa pessoa demora a fazer algo e quando faz, ela grita pra todo mundo ver. Agora, a pessoa que faz o bem, que vai lá, vai embaixo do viaduto, vai lá na Baltazar, vai no centro de Porto Alegre, vai entregar uma marmita para o trânsito para entregar uma comida para alguém, essa pessoa faz aquilo, entrega e vai para casa. Ela não vai fazer um vídeo, e não tem problema promover o bem, isso é muito bom. Não. Sempre falo isso é sobre muito bom, mas as pessoas boas, elas são maioria, só que as más são mais barulhentas. Cara, eu creio numa... E eu concordo plenamente contigo. E o que mais me deixa encucado é que todo mundo tem o bem e o mal. Uhum. Todo ser humano tem o bem e o mal com ele. E é muito fácil tu jogar tua balança pro lado do mal quando alguma coisa tá acontecendo que tá te deixando irritado. E aquele efeito dominó, aquele efeito cascata, onde alguém te fez mal e aí, por conta disso, tu acaba respingando muitas vezes em pessoas que te fazem o bem, que te querem bem. E eu digo, não adianta ir para baixo do viaduto fazer comida, cozinhar com amor, com carinho, bababá, e o primeiro jaguara que cruzar na frente do meu carro, eu pegar e falar, saca? Uhum. Então, assim, é aquela constante. Tem o Marcito Castro, que é o meu irmãozão, que é do stand-up. Da Beijo, Vila. beijo. Da Vila. É o dono do embaixador, dono do Sarandi, né, meu? É o dono do Sarandi. Lá no Sarandi, onde os cachorros se conhecem, né? Se conhecem pelo olhar. Não, lá é onde falta luz e é evento na Vila, né? Eu tenho uma história do Marcito. Quer que eu conte agora ou seguro? Só um minutinho, só pra concluir. Mas quero que tu conte agora. Porque é o seguinte, o Marcito, quando vai lá em casa, eu falei, ei, Marcito, qual é que é? Na luta, ele assim, Julinho, constante, hoje menos pau no cu que ontem, saca? Hoje, o ideal é hoje ser menos filha da puta do que ontem, ele fala. Cara, porque é impressionante, mano, é triste, é doloroso saber que,
as pessoas têm o simples hábito de julgar. Eu me pego julgando sempre, a cadeira do juiz não é minha. Mas antes de tu falar do Marcito, eu quero apresentar, para quem não sabe, talvez para quem não conheça, para quem estava em coma aí nos últimos anos, dentro da imprensa do Rio Grande do Sul, eu vou apresentar o Thiago Meng Boff, jornalista, produtor, apresentador, escreve para a GZH, Zero Hora e tem matérias vinculadas na RBS TV. Coautor do livro O Mundo ao Redor, Colorado, e vai ser pai de menina. Cara, conta pra mim. Joga antes, mas eu quero saber antes. Quem é o Thiago? Fala pra mim. Bom, o Thiago é uma pessoa que, obviamente, não é perfeita, como tu falou, né? Tu falou sobre a gente se observar, mas é uma pessoa que tenta se observar e tenta diminuir um pouquinho os seus egos, as suas vaidades, que fazem com que, às vezes, Júlia, o Thiago saia na rua e olhe pra alguém e faça esse mesmo julgamento que tu tá dizendo. Nossa, mas por que a pessoa tá fazendo aquilo? É algo tão fácil ela fazer diferente. Então, sim, eu sou uma pessoa que tento desconstruir esses julgamentos, que é algo que acho que deixa a sociedade doente hoje. Pode crer. Quando tu fala que alguém chega na rua e xinga o outro e briga no trânsito, cara, a gente não para pra pensar o que aquela pessoa tá vivendo. Aquele cara pode estar num Porsche, tá? Ele pode ser milionário, mas aquele cara pode estar com um problema de saúde na família que o dinheiro não faz diferença nenhuma. Exatamente. Aquele cara pode estar com um problema com a filha, com o filho, já que tu falou sobre filhos agora, pode estar mal com a esposa, ou pode ser uma mulher mal com o marido, enfim, é indiferente. E não importa se aquela pessoa tem R$1 milhão investido ou gasto Em naquele barras carro. de ouro, que vale mais que real. O cara que tá passando lá, o tiozinho lá de Viamão, da minha terra, numa Brasília, que ele pagou R$2.000 e hoje vale menos 500, né? Ele pode ser um cara mais feliz, ele pode ser um cara mais alegre, porque é impossível ser feliz o tempo inteiro. Então, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, observar alguém e compreender. Se esse cara tá parado na faixa da direita, será que ele quer só obstruir o trânsito? Ou será que daqui a pouco teve uma emergência e ele tá com Sim. a mãe dele numa Tocou- emergência do hospital? Tocou o telefone. Não sabemos, né? Exatamente. E tem que atender naquele momento. Mas tentando não tergiversar demais, o Thiago Boff é repórter há aproximadamente 6 anos no Grupo RBS, Uhum. na RBS TV, na Rádio Gaúcha, no Jornal Zero Hora, no Diário Gaúcho, que é um jornal que eu tenho muito orgulho. Eu acho da hora. Pra mim, Já saíram assim, ó, várias matérias nossas no Diário Gaúcho. Eu adoro. que os meus chefes da Zero Hora, né, não assistam essa Ué, parte. por que não? Não, mas eles podem assistir. É que Eles o podem, DG é o jornal que eu tenho mais carinho, isso que eu quero dizer. A Zero Hora chega no estado inteiro. E o DG, especialmente na região metropolitana, tem uma penetração e é incrível as histórias que o DG sempre nos dá espaço, assim. É um jornal que eu tenho um carinho muito grande. Mas quem é o Thiago Boff é um cara que nasceu em Viamão, Pode crer, cresceu em Viamão e justamente por ter estudado em escola pública, pode crer. eu consegui uma bolsa de estudos e por isso que eu sou formado jornalista. Senão, eu seria outra profissão, Te não formou sei na PUC? qual. Me formei na PUC com ProUni 100%. Pode crer, maravilha. Que bom, né? É, exatamente. O incentivo para a educação, que deveria ser lá na base, mas não é, porque nenhum político até hoje pensou, ou não vou dizer nenhum, a gente teve Brizola, teve alguns exemplos, mas poucos políticos pensaram na base e pensaram mais acima. O ensino superior, claro que tem que ter bolsa. Nossa, se não fosse isso, eu não seria formado. Mas se a gente formasse desde o início, talvez não precisasse de bolsa hoje. Mas eu sou formado 100% com ProUni, faço mestrado hoje, também com bolsa de estudos, com Legal. CAPES. Tenho a minha contribuição na pesquisa científica, formado em jornalismo e mestrando em história. Uhum. Que tem um pouco a ver, acho que conversa uma coisa com a outra, que é por uma paixão, né, que eu tenho pela história. E sou jornalista no Grupo RBS há 11 anos. Tá, quem é o Thiago em casa? Quem é o futuro pai de menina? O futuro pai de menina acorda todos os dias de manhã pensando... Além de ser Malu, colorado. Malu, vem logo pro papai, porque a Malu chuta, a Malu pula, ela se vira, eu converso com ela, eu boto Iron Maiden, ela começa Coloca a se Iron mexer. pra ela, irado. Fear of the Dark foi a primeira vez que eu senti a Malu mexer lá na barriga da Mari. E o A Thiago Mari também é da RBS, né? também é Mari Secom, Mariana Secom, a minha namorada, namorida, esposa. Manda beijo pra ela lá na Beijo, câmera, né, lá, amor? senão depois tu vem Beijo, aqui e não vai mandar beijo pra ela, tá? Gravidinha. Beijo, desculpa se eu não levantei de madrugada ali, mas tu tinha que ter me cutucado 2 vezes, né?
Não, mas vou ser um Pô, pai... mas tu acorda de 50, madrugada, né, 50, pai? né? Tu é um cara, pô, geralmente as tuas matérias na Gaúcha são 7 horas, 6:30 da manhã. Que É. horas tu acorda? Então, diariamente, Júlio, eu acordo ali normalmente às 5, 5h15 e começo a trabalhar às 6 da manhã. Das 6 até as 2 da tarde, dentro das 8 horas que todo jornalista deveria cumprir, né? Pode crer. E eu já tô no espaço do Gaúcha Hoje, o programa do Macedão de manhã, Grande Macedão. há mais ou menos 4 anos. E já vou explicar aqui para nossa audiência por que é repórter do bem, como tu me chamou antes, né? Isso surgiu de uma forma espontânea e de uma forma muito carinhosa do Macedo, pelo seguinte, Júlio. Um dia o Macedo, que é um cara que muita gente olha para o Macedo, ouve o Macedo e vê o Macedo criticar o político, mas tem que ver aquele político, que ele critica o político. O Macedo critica o político da esquerda e da direita e do centro. Esse é o certo. Todos, Isso é o certo. Isso é o certo. Todos. Impossível tu pegar um Macedo que nunca criticou o PT e nunca criticou o PL, ou o Bolsonaro, ou o Lula Sim, e o Bolsonaro. sim. Sempre criticou os dois. Mas, sempre. cara, mas isso Pelo não correto. Isso não é o natural, meu Claro irmão. que sim. Isso não deveria ser o Claro certo. claro que sim. Porque ele tá pelo certo. Eu ouço muita gente, encontro na rua, que me diz assim, cara, eu gosto do Macedão, porque o Macedão, ele não se preocupa quem tá do outro lado. Ele vai lá e critica o que aquele cara fez. Dá opinião Aí depois, sincera. quando aquele que é o oposto do que ele criticou faz porcaria, e eles fazem, né? Os políticos fazem de todos os lados, ele vai lá e critica também. Mas esse mesmo Macedão, que muita gente diz, pá, mas é um cara crítico, foi o cara que me chamou na redação um dia, Júlio, e disse assim, Thiago, eu gosto das histórias que tu conta, das reportagens, com um olhar, acho que um pouco da minha criação, sabe? Lá de Viamão, de valorizar as pessoas que, por vezes, não tem tanto destaque, ouvir as pessoas na rua. E ele falou, por que a gente não abre um espaço no Gaúcha Hoje, que é o programa de maior audiência da Rádio Gaúcha, às 7 da manhã. Pô. É o horário que tá todo mundo no carro, tá desfocando. E nesse espaço, que é o horário nobre, contar a história de quem tá na rua. Falar com a senhora que tá na parada do ônibus, ir na sinaleira, entrevistar, perguntar por que o cara tá desempregado, buscar alguém que faz algo de forma altruísta e ajuda as outras. É o jornalismo pessoas. Com cheiro de café, né? É isso aí. É aquele jornalismo com cheiro de café que bate de manhã, não existe. Cara, desculpa, o poder da latinha, né? Eu vim da rádio, né? A minha parada sempre foi a rádio. Tanto na Jovem Pan, quanto na Guaíba, quanto nas rádios, né? A rádio web, em todos os lugares que eu passei. Mas eu acho o grande barato de tu escutar de manhã é que esse fator, né, essa máxima do repórter do bem, cara, geralmente a imprensa, a mídia, é aquele papo que meu pai falava assim, desliga a TV porque se torcer cai sangue, saca? E cara, tu começar o dia com notícias boas, com suavidade, com leveza, falando sobre projetos bacanas, cara, esse é o grande diferencial, meu irmão. E vindo de ti, isso é admirável 100%. Eu preciso te falar isso. Eu acho que obrigado, Júlio. Quando eu falo do Macedo, assim, é muito uma dívida que eu sinto, porque eu acho que ele é um dos criadores, sim, do espaço, que, claro, eu conquistei, eu e a equipe, e os motoristas e os fotógrafos comigo na rua, mas ele foi o cara que me disse exatamente isso, Júlio. Ele falou assim, ó, a gente não vai conseguir fugir da notícia, nós vivemos uma pandemia ainda há 3 anos, pode crer, com gente morrendo de fome, com pessoas tendo que seguir restrições para tentar conter, então a gente não vai fugir da notícia, mas a gente pode abrir um espaço para falar de coisa positiva, a gente pode abrir um espaço para rir, a gente pode abrir um espaço para falar que tem o Cozinheiros do Bem, e que tem o morador de rua existe, e tem o Na Rua, e tem o Vivo na Rua, e tem uma galera que faz trabalhos, como eu sei que o Cozinheiros faz, que merece um espaço. E que por vários minutos as pessoas vão ouvir, ou por 5 minutos, e podem mudar a sua atitude. Podem mandar, e isso acontece muito, Júlio, da gente fazer uma reportagem e passar meia hora e a pessoa que foi entrevistada dizer, depois da reportagem entrou 18 mil reais em Pix. Sim, que é o caso de uma professora que eu contei a história, que queria fazer uma campanha do agasalho só para as crianças do infantil na Restinga Velha, na parte mais pobre da Restinga. Sim. Só que ela precisava de dinheiro porque um casaco que há 2 anos custava 100, hoje custa 300. Sim. E ela precisava de 10 mil reais. E em meia hora a gente fez a reportagem, dobrou o número de doações que ela precisava e ela dobrou o número de casacos entregues no frio para a criançada. Então essa é a parte que a gente vê que
as pessoas boas são a maioria? Cara, eu enxergo a galera o tempo todo, essa galera que adora marretar a imprensa gaúcha. É porque eu não gosto eu me lembrei do Cris Pereira agora. Ô, meu, sabe? Eu não gosto da RBS. Meu irmão, vou te falar uma parada. Te liga no papo, velho. Desde 2015 eu faço ação Cozinheiros do Bem. Tenho marcado aqui na minha cara mais de 1.500.000 marmitas. 50% do sucesso do Cozinheiros do Bem se deve a todo apoio que nós tivemos ao longo dos anos com a RBS. O Grupo RBS. Tenho que agradecer imensamente a Daia. Tenho que agradecer Paulo Germano. Tenho que agradecer Thiago Boff. Cara, vou vacilar. Seguidor F, Cris Silva. Sou o Real Fetter, é o alemão Jaguara da porra toda. Né, Bauá. O mundo vai querer te corromper. Fucking the Bushes. Assinado AF. Né? Mas, cara, todo mundo, seguidor F. Agora, ontem, tava falando com ele pra gente bolar mais uma matéria, sempre dele. Cara, entra inverno, entra verão, começa a apertar o calcanhar do Cozinheiros do Bem e eu chamo vocês. Cara, o que te inspira e quem te inspirou a entrar nesse meio jornalístico dessa forma? Porque tu poderia ser um news, né? Poderia... E não deixa de ser news também, ou poderia ser factoide, sei lá, mas a tua parada é fazer e mostrar o bem. Assim como o seguidor F tem muito, assim como a Cris Silva tem, sabe? O que leva, cara? Quem te inspirou? Antes de responder isso, eu queria complementar o que tu falou sobre a RBS, né? Eu não tenho aqui nenhuma procuração pra puxar saco de nenhuma empresa, tá? É isso aí. Tô há 11 anos na RBS e sou um trabalhador e amanhã posso não estar mais, ou posso manter e até mudar de rumo lá dentro. Mas só pra contar uma história bem rapidinho. A primeira vez que eu te entrevistei, Júlio, acho que foi lá por 2018, 2019, tu trabalhava na Rádio Guaíba. E eu perguntei, eu lembro de comentar internamente com o meu chefe, lá com o Daniel Escola, eu falei, Escola, olha só, eu nunca precisei, tá, passar por aprovação de pauta, o que mostra a liberdade que nós temos dentro da RBS. Não é uma empresa que eu tenho... em nenhum trabalho, aliás, qualquer pessoa teria liberdade para fazer o que quer, mas eu sempre tive confiança de que ia levar o conteúdo ao vivo, sem corte, sem edição, sem ter nenhum chefe dizendo isso pode, isso não pode. E eu lembro que eu comentei com a escola, porque eu pensei assim, vou só comentar, né? O cara da Guaíba. Ele falou, vocês vão falar sobre a Rádio Guaíba? Que não teria problema algum. Eu disse, não, a gente vai falar sobre o Cozinheiros do Bem e tal, mas ele trabalha lá. E eles, não tem problema nenhum. Quando a gente precisa citar que a Guaíba fez algo e tal, não tem problema. Assim como com a Band, com a SBT. Cara, isso é profissionalismo. Tem pessoas que são mais realistas que o rei. Tem gente que acredita que a empresa, a RBS, tem alguém do lado ali te mandando fazer e mandando desfazer. Em 11 anos, Júlio, nunca fui censurado, velho. Liberdade total. Tem notícia? Ou é uma acusação aqui... Que não entra. Leviana. O Júlio Rita desvia dinheiro. Tu tá dizendo isso com provas? Tô dizendo. Então vai ser matéria. Então é Agora, fato. não tem prova, então tu não vai noticiar isso. Exatamente. É a responsabilidade, né? É isso que dá a nossa Joga no empresa, quadro aí, joga no quadro. Pega o quadro aí, ó. Júlio Rita desvia dinheiro. Já vamos usar aqui o Thiago Boff falando isso. Vai dar... Esse vai viralizar, pai. Vou ligar pro Giovanni Grisotti aqui, meu amigo, pode ser? A gente derruba o Júlio aqui em 2 minutos. 2 minutos. Mano, sabe que... Eu tenho certeza disso e eu vejo como não funciona para ambos os lados. Quando eu saí da Guaíba, e eu falo abertamente, porque quando eu construí o Na Lata Podcast, eu falei, tá pronto, agora não vou trabalhar em mais nenhum lugar. Me torrei, né? Me torrei na Guaíba. Porque quando eu saí da Guaíba, mano, foi quando eu tinha um programa com a Nanda Miller e eu fui entrevistado no Natal. Né, pela RBS, e quando eu cheguei na segunda-feira na rádio, o Nando Gross, que é um baita parceiro, que é um baita amigão meu, falou assim, Júlio, diretor do Grupo Record, que é, né, o presidente do Grupo Record e o presidente da Rádio Guaíba querem conversar contigo, estão te esperando lá na sala. Não é pra te entrar no estúdio. E eu entrei, sentei na sala, assim, e eles, como é que tu dá
preferência para uma matéria com a RBS. No aniversário do Cozinheiros do Bem. Eu falei, pô, sabe de uma coisa? Quando vocês marcaram o meu programa para meio-dia aos sábados, no horário que eu tenho ação do Cozinheiros do Bem, eu achei que vocês não se importavam nem um pouco, né, com a minha principal atividade, que é o Cozinheiros do Bem. Eu trabalho com a imprensa, trabalho com a mídia, é para dar visibilidade para eles. Tu jamais poderia ter dado essa entrevista. Eu falei, então a partir de hoje eu não faço mais nenhuma entrevista aqui dentro. Eu tava com a minha ficha técnica do dia, eu larguei em cima da mesa e falei, entrega pra Nanda que hoje ela vai fazer sozinha. Virei as costas e desci da rádio e fui embora, mano. Porque nunca, nada, nem ninguém vai me impedir de falar com alguém ou dar entrevista pra alguém, saca? E eu falo com todo mundo, eu falo com os menores veículos. Cara, eu já dei entrevista no Le Monde, Paris, tá ligado? Tipo, eu converso com todo mundo, Eu vou às vezes nos... Cara, pinta esses dias, eu fiz uma live com um cara, tinha 2 pessoas assistindo no canal, sabe? Eu assisti 2 semanas depois, tinha 12 visualizações. E ele falou, cara, eu não acredito. Eu falei, meu irmão, a gente tá aqui pra trocar ideia. Uhum. Se tem 5 pessoas daqui, se tem mais 3 pessoas dentro do estúdio aqui hoje assistindo, a gente tá aí, tá minha gata ali hoje dentro do estúdio, sabe? Tipo, então, assim, eu acho que é muito ego para pouca atitude, né? Quando tu tá nesse meio, quando tu tá fazendo uma matéria, tem lugares que tu chega e tu sente que não é a vibe daquilo que foi apresentado, por exemplo, o fulano de tal cuida de animais lá na... Sabe? Tipo, lá em... No Lami. No Lami, eu sei que tem uns... lá no Lami. Daí tu chega lá, tu vê que o cachorro não tá bem tratado, talvez. Cara, como é que tu te sente nessa hora? Tu muda a tua pauta ou tu consegue, tipo, tô aqui, tem que fazer? Já tive que derrubar a pauta, sim, Boa. Júlio, porque por mais que a gente que tenha nesse espaço que o Macedo carinhosamente chama de repórter do bem, um dia ele falou, a gente tá com a pauta pesada, que tem muita notícia ruim, vamos trazer aquela pessoa que vem contar uma boa história, história do bem, repórter do bem. Ele criou carinhosamente e me dá muito orgulho. Mas já aconteceu, Júlio, da gente chegar num local... E jornalismo é isso, né? A gente tem um indício de que algo ali é pauta, que tem algo que mereça um destaque para sair daqui a pouco de algo que 2 pessoas fazem para 1 milhão de ouvintes, para a audiência da TV, para a audiência do jornal. E já aconteceu, sim, de chegar e notar que não é bem aquilo e tentar buscar uma explicação e aquilo não se explica. Mas é sempre a minoria das vezes, Júlio. Porque a audiência, quando... ela é confrontada com uma história positiva, ela sempre traz outros exemplos. E exemplos, bons projetos, são muito conhecidos no boca a boca. Uhum. E as pessoas me buscam no Instagram, Thiago, sem H, Thiago, _Boff. O arroba dele na tela aí, joga na tela. Thiago Boff, lá no Instagram, fotinho preto e branco, vai achar, é barbado. E as pessoas me mandam sugestões, tu tem que contar a história do fulano, tem que contar a história do ciclano. E o mais legal é quando a gente chega num local, chega num lugar... E aquela história é tão simples, é algo, assim, tão pequeno para a maioria das pessoas. E a gente recebe mensagens depois, assim, de pessoas emocionadas. Uma delas surgiu, Júlio, lá no Morro dos Sargentos, na Zona Sul de Porto Alegre. Uma mulher que ganhou do Cozinheiros do Bem pacotes de capelete. Lembro disso. O sonho daquela senhora era comer capelete. Lembra disso? Cara, para nós que temos um emprego, que somos favorecidos em várias questões, cara, comprar um capelete é R$10. Compra um pedaço de frango é mais R$10. É 20 pila. Eu me lembro, ela bateu lá em casa e ela falou assim... Falei, cara, nunca comi capelete, tenho vontade de comer capelete. A Patrícia falou, mas a senhora vai comer... Nossa, eu acho que foram uns 18 pacotes, se eu não me engano. E essa reportagem teve uma página inteira no Diário Gaúcho e a gente fez ao vivo na Gaúcha. Ouvi uma senhora super simples, que tem dificuldade de se expressar porque não teve a oportunidade de estudar, mas criou vários filhos que trabalham assim como ela. Ela que, agora não lembro bem, mas é em torno de 60 anos de idade. Sim. Carrega, é carrinheira também, catadora, ainda faz faxina, mora numa comunidade que é linda, a natureza ali no Morro dos Sargentos. Morro do Sargento é lindo. Do lado do Guarujá, extremo sul,
Mas uma população... Uma população precária. É pobre de dinheiro. Eu gosto sempre de diferenciar isso, né? Pobre de dinheiro, né? Não, exatamente. Eles são pobres só de dinheiro, Eu que é um sempre- pedaço de papel, né? Eu falo, hoje em dia eu sou feliz por aquilo que eu não preciso mais ter pra ser feliz. Acho que isso é riqueza, né? E aquele clichê, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Essa é uma excelente frase. E aquela senhora, quando contou no ar que o sonho da vida dela era comer capelete, eu perguntei, né? Pergunta óbvia, assim, por que a senhora nunca comeu capelete? E ela, porque eu nunca tive dinheiro. A resposta mais óbvia ainda. Mas é aquela que dói, porque aquilo que a gente pensa é R$10. A gente não tá falando de algo que é extremamente caro. E agora eu já tô aqui me corrigindo, né? Não é caro para nós que estamos empregados, que temos oportunidade, mas para muita gente R$10 é demais. 16% da população do Brasil está em extrema insegurança alimentar. Extrema. Extrema é que não tem R$3 por dia para alimentação para uma família. São números gritantes, sabendo que com um quarto da comida que vai pro lixo a gente conseguiria acabar com a fome no planeta, né, meu irmão? Eu não tenho a pachorra de dizer que um dia a fome vai acabar e que a gente vai ver ela no museu, porque eu tenho certeza que é possível. Só que a gente sabe que a fome e a miséria são produtos. E precisa ter aquele cara deitado no chão para o pai olhar e passar com o seu filho. Meu filho, estuda, não usa drogas, senão você vai ficar que nem aquele cara. Sabe? Mas muitas das pessoas mais livres que eu conheci na minha vida, eu conheci embaixo de um viaduto. E tu sabe muito bem disso, porque tu tá sempre com essa galera. É aquele papo do jonga, esquerda de lá, direita de cá, e o povo segue firme tomando no centro. Melânia. Né? Hã? Melânia. É, exatamente isso. Toda senhora que foi sim. Né? Ah, Melânia. É verdade, é verdade. Conheci a família dela, conheci... Sim, a casa dela é dividida por cortinas, assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive lá depois. Um bastidor, Júlio, quando a gente foi atrás dessa história, através da Patrícia, eu também, né, uma colaboradora do Cozinheiros do Bem. Minha ex-mulher do Otávio também. Eu não sabia que podia dizer, né? Não, pode falar. É a Dona Flor e seus 2 ex-maridos. Ainda tem o terceiro, que é o Kiko. Claro que pode. Não, aqui pode tudo. Eu lembro, cara, que eu cheguei assim na Zona Sul. Meu namorado tá ali agora. E eu sabia que era por aquela região, tá? Mas eu não sabia exatamente qual era a casa dela. E eu lembro que a Patrícia sabia, olha, eu sei que ela mora lá pro extremo sul, lá pra região do Morro dos Sargentos, na Vila dos Sargentos. Onde o ônibus não chega porque tiraram o ônibus lá daquela ponta justamente por interesses de algumas empresas. E aí, Júlio, quando eu cheguei lá, eu fui no barzinho e comecei a conversar com uma pessoa que me disse, olha, eu acho que ela mora pra lá. E, velho, eu fui pro meio da vila, pra parte, assim, onde as pessoas olhavam o carro da rádio, o carro adesivado da Gaúcha, e ficavam preocupadas, assim, tipo, o que esses caras estão fazendo aqui, sabe? Algumas preocupadas conosco e algumas outras pessoas que têm uma atividade que não é lícita, preocupadas com ter alguém da imprensa lá, né? Porque a gente sabe que 99% das pessoas que estão na comunidade, que estão no subúrbio, são pessoas boas e trabalhadoras. Mas tem uma galera também, um pequeno percentual que não. E aí, velho, eu fui chegando lá e batendo porta por porta e perguntando por ela. Até que me deram a indicação da casa. Pode crer. Então, quando a gente encontrou a história dela, foi demais. Assim, foi muito... Cara, o que tu acha do... O que tu me diz sobre o papel da sociedade civil organizado no meio da filantropia e da caridade? Cara, eu acho que é indispensável, porque eu acredito assim que nós escolhemos pessoas para gerir o nosso dinheiro, tá? Para gerir o nosso país, na verdade. Não é gerir o nosso dinheiro, gerir o nosso país. São pessoas que têm que oferecer o mínimo para a população poder viver bem. E nós cobrarmos com todo o direito. Como é que o mundo foi formado? O mundo foi formado por pessoas que estavam no planeta e precisavam de alguém que organizasse aquilo que é de todo mundo. O mundo nasce comunista, se a gente pensar assim. Só que com o tempo se foram escolhendo alguns modelos e hoje nós vivemos num mundo capitalista. Dentro desse mundo, a gente precisa ter um líder que vai pegar os recursos. Bom, beleza. Nós temos um grupo de pessoas, 200 milhões de pessoas. Elas geram recursos, e alguém a gente tem que pega gerir essa grana e a gente vai organizar. Velho, se nós vivêssemos num país com pessoas sérias, com políticos sérios, a gente não precisava de nenhuma sociedade organizada distribuindo e fazendo caridade, construindo hospital para entregar para a instituição.
Mas como a gente sabe que tem uma galera que só tá lá para roubar, e eu não gosto de dizer que são todos os políticos, mas são muitos, não são todos corruptos, mas são muitos. Sim. E esses muitos acabam fazendo com que tenham que existir projetos que nem o teu, que nem outras ONGs e pessoas que se organizam para doar para a Brigada Militar viatura, o que é excelente porque o Estado não consegue dar conta. No momento que a gente vê que a política fracassou, a gente precisa que a sociedade intervenha. Exatamente. E algumas pessoas bem intencionadas vão ajudar naquilo que os outros não fazem. O que importa, Júlio, eu acho que é no fim ter a estrutura necessária. Pode crer. É no fim ter, sim, o brigadiano que tá na rua, é no fim ter o cara que vai vender comida a R$1 ou entregar de graça, é no fim ter alguém que vai ajudar, que vai ser um médico voluntário em algum canto, um posto de saúde Pode bem crer. estruturado, porque eu acho que não deixa de ser a prova de que a política faliu Pode crer. no país. Pode crer. Pena. Cara, me diz uma coisa, SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Como é que tá essa experiência que tu tá passando com teu pai? A gente tem visto, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente tem visto nos últimos semanas, meses, uma série de reportagens que vêm dos nossos ouvintes e leitores dizendo do sucateamento do Sistema Único de Saúde em Porto Alegre. Pode crer. De hospitais superlotados, de emergências em que as pessoas passam 30, 48 horas, 3 dias, às vezes, sem um atendimento de um especialista. E, coincidentemente, Júlio, coincidência mesmo, porque faz menos tempo, o meu pai foi internado na Santa Casa. Sim. Meu pai tem ensino fundamental, é agricultor, trabalhou no Zafari 20 anos e outros 10, 15 de camelô. Então ele é aposentado com salário mínimo. Pode tá? crer. E então ele não tem plano de saúde. Um plano de saúde para uma pessoa que tem 81 anos de idade, já com tumor na próstata e com um problema de coração, sairia, sei lá, 2 vezes a aposentadoria dele, no mínimo, tá? Com certeza. Por baixo. Com certeza. Então, o meu pai acabou internando na Santa Casa há aproximadamente 2 semanas. A alma do hospital, que são os enfermeiros, mantém o meu pai muito bem. Sim. Muito bem. Ele tem atendimento das enfermeiras o tempo inteiro, ele brinca, elas chamam ele de vô, chamam pelo nome. É um carinho, né? O carinho que é o que mantém ele bem. Agora, a falta de especialistas para atender quem está na emergência e quem está no Sistema Único de Saúde é o que faz com que as pessoas demorem tanto para ser atendidas. E isso eu já ouvi, eu tenho conhecidos em vários outros hospitais que me disseram que nos outros está tudo muito parecido. Então, meu pai, por exemplo, baixou na emergência numa sexta às 3 da tarde, foi chegar um urologista nele no sábado às 8 horas da noite. 30 horas depois, com sangue na urina. Tá? E meu pai com tumor e com uma série de cálculos, que são pedras na bexiga. Eu acho que isso é inaceitável, sabe? Tu ficar 30 horas, um senhor de 81 anos, se com 81 anos e Tu não é prioridade. todo o histórico não é prioridade, eu não sei o que é prioridade. E é muito triste ver que quase todos os dias, Júlio, a gente recebe do Hospital de Clínicas, do Conceição, da Santa Casa, do HPS, aquela famosa mensagem assim, estamos superlotados. Uma vez eu perguntei para a secretária de saúde aqui do estado sobre os repasses para o município de Porto Alegre. E a resposta foi a seguinte, nós estamos com todos os repasses em dia. E aí eu rebati, então não significa que os repasses são poucos? Que são insuficientes para dar conta do nosso sistema? Boa. Porque a Santa Casa, eu tenho certeza que tem o melhor interesse dos médicos que estão lá atendendo, de liberar, de atender logo, de liberar um leito e não ficar 2 semanas esperando uma cirurgia que ele ainda está esperando enquanto a gente está aqui. Mas o interior não tem uma estrutura mínima e faz com que mande mais e mais gente para cá. E aí é óbvio que aqui vai superlotar. A Santa Casa é uma baita referência para tudo. Só que daí ela recebe gente de todos os municípios, inclusive Viamão, que é onde meus pais moram, que não tem um hospital estruturado. Cara, é uma maneira de procurar talvez um novo modo para um gestor, porque, cara, o que a reitoria porque eu soube que há pouco tempo tu foi te manifestar na rede social. Pô, tu é um cara, tu é um formador de opinião, tu é, né, uma figura pública. E aí tu vai e leva isso ao conhecimento do público nas tuas redes sociais. E então o reitor entra em contato. E quem não tem esse alcance, e quem não tem esse poder,
Eu me lembro, cara, de uma vez que a minha mãe, enfim, tava almoçando com a minha mãe no restaurante, minha mãe infartou. Eu peguei, foi no Muralha da China, que tinha um restaurante que tinha ali no centro, na Andradas, eu peguei a minha mãe no colo e desci as escadas e bati no capô de um carro. Falei, abre o carro. E o cara abriu o carro, botei minha mãe dentro do carro, de um desconhecido na rua. Falei, vai pro hospital mais próximo. E o cara, vambora. E ele entrou e nós fomos entramos no HPS. Cara, minha mãe chegou no HPS e tava assim, ó, super lotado, ar-condicionado estragado dentro da CTI, da UTI, né? Cara, eu fiz um bolo. E eu ainda não era uma figura pública naquela época. E eu fiz um bolo, e eu escrevi uma carta, eu colei na porta do quarto, na porta da sala do reitor, e falei, cara, essa parada aqui, meu irmão, como é que vocês não estão permitindo? Eu queria entrar com ventilador, não tinham me deixado entrar com ventilador, janeiro, Porto Alegre, um calorão. Sim, imagino. Sabe? Então, assim, às vezes eu acho que é má vontade e falta de atendimento humanizado. Porque os enfermeiros, ok, mas quem tá gerindo na ponta tá muito cansado de tocar a máquina, né? Sistema defasado. Cara, sistema defasado é falta de atitude, entendeu? A gente sabe muito bem que é a falta de atitude, porque quem quer dar um jeito e faz, né? Se organizar direitinho, todo mundo transa. E, como diria Cazuza, eu acho que a gente precisa ter pessoas mais bem estruturadas e bem organizadas em relação a isso. Qual a tua expectativa? O que tu acha que vai rolar daqui pra frente em relação ao atendimento com teu pai? Eu acho, Júlio. Acho que agora vai, né? Eu acho que sim, Júlio, mas eu não acho que o fato da minha manifestação ter chegado, sim, em várias pessoas que gerem o sistema, tenha sido que de fato tenha feito o processo dele andar, até porque ainda não andou, né? Ele segue na mesma fila. Não te deram uma atenção. Mas se tem algo assim que me deixa feliz, Júlio, de ter uma visibilidade, de ser conhecido, uma pessoa que trabalha com o público, né? É que eu recebi uma série de relatos tão tristes quanto o meu. Exatamente. Tão tristes quanto o meu. E eu não fiquei feliz por ter lido aqueles recados, mas de ter podido compartilhar e as pessoas dizendo que bom que tu estás falando isso. Inclusive de médicos e de enfermeiros que trabalham em outros hospitais. Em vários hospitais, na verdade, dizendo, olha, é verdade, nós temos prédios maravilhosos inaugurados em Porto Alegre nos últimos anos que não tem RH. RH, a gíria para dizer que não tem pessoal trabalhando, né? Recursos humanos em todas as áreas. Sim. De médicos a enfermeiros, a técnicos, a atendentes, pessoal da limpeza, que são indispensáveis. Então, foi a possibilidade, Júlio, de a partir de algo que, se Deus quiser, e ele tá lá segurando a mão do meu pai, vai dar tudo certo, vai ser uma possibilidade de poder alertar um pouco mais as pessoas do que está acontecendo. Boa. Que é o que eu acredito muito no jornalismo, sabe? Eu tenho um foco, sim, em boas histórias positivas, mas quando a gente vai lá no jornalismo e espreme o sangue, de fato, é para alertar que tem alguém que está tirando o sangue dos outros. É algo que tem que ser mostrado para que tenha um mínimo de mudança. A gente tem que mostrar. Por que a gente mostra a gente morrendo sem ar de Covid na pandemia? Porque a gente precisa alertar de que precisa se colocar ar dentro de um hospital, você precisa ter leito dentro de um hospital. Mas agora, nós estamos em maio de 2023. E o legado da pandemia? Pode crer. Essa pergunta para mim não tem resposta ainda. Qual é o legado da pandemia? Todo o investimento que a gente teve. O que aprendemos com tudo isso também, né? O que será que aprendemos? Né? Será que aprendemos algo com tudo isso? O que será? Eu sou um pouco romântico, às vezes, no jornalismo, ao pensar que a gente muda o mundo um pouquinho, sabe? Sim. Quando a gente vai lá e conta a história de uma senhora que ganhou capelete e nunca tinha comido na vida, ou de uma criança que vai ganhar um casaco, ou de uma avó que cuida de 7 crianças e só compra coração de boi na Vila Cruzeiro, como eu encontrei uma senhora lá na Cruzeiro, ela com coração de boi, e eu disse, por que a senhora tá comprando? Porque esse aqui tá R$12 o quilo, é a única coisa que eu posso comprar para os meus netos. É o que dá. E aí vem uma legião de ouvintes e fazem um rancho de R$500 e eu vou lá e entrego para ela e ela diz que a gente salvou os meses à frente dela. É mudar um mundo de 7, 8 pessoas ali e valeu demais. Já. Eu ia tirar os óculos, não posso agora, porque comecei a chorar. Essas histórias para mim são as mais geniais, cara, quando a gente brinca de ser Deus. Sabe? Eu acho que isso é brincar um pouco de ser Deus, é tentar a gente tava falando antes ali sobre fé, né?
cara, sou todo torto, mas quando eu tenho a oportunidade de levar carinho e amor pra seja quem for, meu irmão, não tô nem aí se eu conheço ou não conheço, sabe? Tipo, quando eu vejo que a pessoa é tocada através de coisas tão simples que deveriam ser base e essencial na vida de todo mundo, isso é replicar um pouquinho o que, né, o meu id, né? Isso é replicar um pouquinho o que o paizinho tem por nós. Júlio, deixa eu só responder uma pergunta que eu fugi sem querer, porque eu vou tergiversando e abrindo parênteses. Eu sou Perguntou. TDAH Igual, né? bipolar, sou todo errado, meu. Eu vou pra Um abraço pro Paulo Germano. Aí, Meu boa, amigo, boa. o nosso mestre, nosso presidente. Exatamente. Olha só, Júlio, tu perguntou quem é que me inspira, né? A minha pergunta, a minha resposta é bem clichê, tá? Quem me inspirou a vida inteira foram os meus professores. Boa. Eu tenho o sonho de ser professor, tô fazendo mestrado muito pra isso, porque um dia eu quero. E acho que no jornalismo a gente tem até essa pretensão que devagarinho vai educando as pessoas para algumas coisas do que aquilo que a gente acredita que seja o correto. Com certeza. Tem uma história de um professor que eu contei uma vez, que mostra o quanto a gente precisa olhar para o lado e o quanto os professores são desvalorizados no nosso país. Eu estava fazendo uma cobertura no Bonfim, né, volta às aulas, aquela coisa da pandemia, abre, reabre. E aí passou um cara, assim, muito chamativo, numa bicicleta toda embandeirada e tal. E ele disse assim, tu quer uma boa história? Deu, claro. Parei o que eu tava fazendo, né? Tava escrevendo um texto pra GZH. E aí ele disse assim, tu quer conhecer a história de um professor que na pandemia virou sem teto e tá morando agora dentro de um estacionamento? Porra. Eu falei, poxa, é inaceitável que um professor não tenha uma casa, sendo que ele... Se hoje a gente tem engenheiro, tem arquiteto, tem médico, é porque teve um professor lá no início. Exatamente. E era o professor fariseu, um professor que é professor de história, foi professor de cursinho por muitos anos, e ele me mostrou o canto em que ele morava. Ele abriu uma escola pouco antes da pandemia, e ele contou essa história chorando pra mim, assim. Vinha a notícia de que era mais uma semana, mais 15 dias fechado, mais um mês fechado, mais 2 meses. Ele não conseguiu mais pagar o aluguel de onde ele morava, e ele passou a morar na rua. E aí ofereceram pra ele uma peça dentro de um estacionamento, e ele remontou a escola dele, mas não tinha aluno, porque era a pandemia. Cara, a gente contou essa história, e tu não tem noção da quantidade de ex-alunos dele que me procuraram. Pessoas super conhecidas hoje no meio, assim, meu Deus, o fariseu foi meu professor. Disse pra ele criar uma vaquinha e tal. Criaram uma vaquinha em uma semana, R$100 mil pra ele comprar uma nova casa. Então, assim, um professor... Isso é demais, cara. Professor, isso é o que vale nessa vida. O professor é o que me inspira. O professor se eu tô aqui hoje, se eu sei falar contigo, se eu sei ler as minhas anotações e se eu sei anotar, é porque a gente teve um professor, que eu tive um professor um dia na vida. Pode crer. Então, seria injusto citar o nome de uma pessoa. Então, os professores. Pode crer. Cara, vamos falando de uma parada boa, que não é TechPix. Cara, como é que foi a experiência de voar com o Sabiá? Demais, cara. O Sabiá, assim, ó, pra quem não conhece, o Sabiá é um paraquedista que até o verão de 2023 ele tinha, se eu não me engano, 13 mil saltos. Ele é sinistro. Ele já fez Faustão, Band, Globo. Esporte espetacular. Esporte espetacular. É um cara que já bateu recordes de velocidade. Patrocinado pela Red Bull. E de altura, 30 mil metros de altura. E aí, velho, foi o seguinte, tá? Eu tava na praia, eu, Anselmo Cunha, fotógrafo lá da Zero Hora, pensando assim, bom, a gente tá fazendo cobertura de verão pra RBS, e eles sempre nos provocam, assim, bom, vamos trazer alguma coisa que seja novidade, curiosidade pro nosso leitor, pro nosso ouvinte. E aí eu falei, bom, ver o litoral de cima, né? Como é que a gente pode ver o nosso litoral, que é lindo, de lagoas e de mar, por cima? Daí eu pensei, bom, esportes radicais. Aí eu lembrei que tinha uma empresa que oferecia voos lá em Torres, no aeroporto de Torres. E eu pensei, eu vou lá e ver qual é que é dos caras. Os caras têm uma vibe maravilhosa. E aí, chegando lá, eles disseram, a gente voa com o Sabiá. E aí eu fiz essa loucura, velho, que é subir 30 mil metros num avião menor que essa mesa. Não, do tamanho dessa mesa, tá? Essa mesa deve ter 3 metros. Que não pode meio. aterrissar. se não pode aterrissar, se não saltar. E aí, velho, a gente subiu mais ou menos acho que uns 40 minutos, vimos toda a Torres por cima, a região da Serra do Litoral Norte, ali em Maquiné, Dom Pedro de Alcântara, e do outro lado a gente tinha Torres, Itapeva. Irado. E aí, velho, o Sabiá era o cara que tava acompanhando, assim, ele era o cameraman. Daí ele tinha lá 400 GoPro espalhadas no corpo,
botou lá aquela roupa que ele utiliza, assim, tipo a do morcego, Decline. assim, e aí foi, ele vai e eu salto atrás. E aí na hora do salto, ninguém tinha me dito que se daria uma cambalhota, eu descobri só depois que era a grande surpresa, né? Velho, tu fica pendurado naquele avião, aquele teco-teco de 1970, o avião, que tinha passado por manutenção recente, porque a primeira tentativa não deu Abre certo. que eu quero pular logo. só me dá o meu paraquedas. Mas, velho, é algo inexplicável, indescritível, assim, o que é voar, o que é saltar. Tu fica por alguns minutos, assim, olhando aquilo e pensando, é isso que é ser um pássaro, né? Quantos saltos tu tem, Otávio? 75. Otávio é... Sabiá pulou 105 vezes No mesmo dia, é um dos recordes, É um dos recordes que ele detém. 118 é o mundial. Ele tem 105 no mesmo dia. Desce, para, troca, desce, para, troca, desce. É muita loucura pra minha cabeça. Cara, eu tenho sonho de saltar de paraquedas. Eu voei com o Chico Baloeiro, que é o maior baloeiro do Brasil. A gente voou 30 mil pés, é uma parada sinistra, né? Tu realmente enxerga a Terra redonda. Ali não tem, não tem como questionar. Eu quero agradecer o pessoal da Arcanjos Paraquedismo, que é onde o Sabiá trabalha, Claro. com quem o Sabiá trabalha. Foi uma experiência demais, hein? E lembra que eu falei na reportagem? Só tô esperando a segunda vez, viu? Boa. Convite. Cara, quem sabe esse convite se estende e a gente salta junto. Ah, boa, hein? Poderia Boa. ser, hein? Eu tô pilhado. Quando tu for, a gente fecha junto. Formou? É isso aí. Formou. Fechou. Então tá, Só que tem uma salta junto. questão, tá? O paraquedas fica só com o teu instrutor. Eu sei. Então a tua vida depende da dele. Mas isso que eu pensei, mas tu não ficou com medo? Cara, o cara já trabalha com isso, a vida dele depende daquilo. Ele não vai morrer no meu dia, né? Não vai ser comigo. Não vai ser penso- comigo, Eu né? sempre penso nisso quando eu vou voar de avião. E deu certo. Cara, a gente tá encaminhando pro final do programa e a gente tem um quadro que se chama 15 do Andy. Andy Warhol disse que no futuro todas as pessoas teriam 15 minutos de fama. Só que essa gata que tá aqui hoje, ela já tem muito mais do que isso, mas eu trouxe ela hoje para conversar porque ela tem um programa, um podcast muito irado que leva a palavra, né, do cristão. Eu acho muito interessante, tipo, é o que eu sempre falo, aqui na ProHub tem gente que fala sobre ufologia, tem galera que fala sobre esporte. Eu digo, quem quiser um dia falar sobre besteira, só não vem pra cá, porque pra falar besteira já tem o meu. Mas, cara, a Fê, velho, ela tá aqui hoje conosco, eu vou pedir pra ela entrar aqui, pra ela participar desse momento conosco. Chega aí, meu bem. Bom, a gente tá voltando agora com o quadro 15 do Andy. Seja bem-vinda, Fê. Conta pra gente um pouco do que é o trabalho que tu faz. Então, o trabalho tu conhece bem, sabe, né, que é conversar com as pessoas, falar do meu id, na verdade, só que de uma forma bem mais tranquila. Então, assim, é levar as pessoas para eu falar sobre Deus, Jesus, sobre como que ele age na vida das pessoas, ou como as coisas acontecem, ou vários exemplos, na verdade, buscar o testemunho dessas pessoas, ou o que elas fazem para ajudar as pessoas também. E daí, nisso, trazer toda essa vibe, entrando mais ou menos no estilo do Júlio, né? Essa vibe de podcast, assim, para as pessoas, para quem não é cristão, não tomar um susto, não achar que vai ser evangelizado, mas também, ao mesmo tempo, para ele ficar ouvindo, não, é legal, gostei dessa história, gostei dessa pessoa, gostei do que essa pessoa está fazendo. E ali ele já está escutando alguma coisa que remete ao cristão, remete a Deus, Jesus, então dele tá tendo uma proximidade. Na verdade, é bem focado para quem não é da igreja, sabe? Porque nós que somos, a gente já conhece as histórias e já entende muita coisa, então a gente, digamos que assim, não é o centro mesmo são as pessoas que não são da igreja. Irado. E esse teu sotaque, tu é de onde? Lagoa Vermelha, Eu ia pertinho de dizer Passo Fundo. noroeste, norte, noroeste. Achei que é lá de Santa Rosa, de Leite Tucunduva. quente, né? Mas eu sempre falo assim, gente, me diz uma coisa, leite é com eu ou é com i? É. Né? Gente, é com eu ou é com i? Só pra eu entender. Eu acho que foi o sotaque que me pegou. Ah, é? Será? Acho Não. que foi, Eu nossa. acho que o sotaque é Sonora. mais fácil ele ter não gostado e ter zoado depois. Bem- Sabe aquelas coisas que tu diz Bem na capaz. frente, que lindo. Ai, que lindo. Depois atrás, bah, não aguento mais. Sabe? É,
eu costumo brincar, Fê e Júlio, que as pessoas têm aquela brincadeira de que os opostos se atraem, né? Mas, na verdade, é nas coisas que nós temos em comum que se mantém, né? Exatamente. Então, assim, Então, talvez tenha que fazer fono, hein? Bem capaz. Eu, né? Eu vou ter que fazer pra... Exatamente. Ele fica se fazendo, mas ele é do interior também. Eu sou. E Curitiba, Na leite verdade, quente Curitiba- pior do que Curitiba- eu, Ah, né? é verdade. É que eu É me adaptei. carroça, leite quente. Eu sou o único cara que tenho na minha carteira de trabalho escrito local de nascimento Curitiba RS. Sério, eles erraram, cara. Eles erraram, eu me lembro. E eu tenho essa carteira desde 2000. Eu me lembro que eu mostrei pro meu pai. Meu pai falou assim, deixa assim. Então é o único curitibano gaúcho que existe. Ai, que benção. Cara, me fala uma coisa, vocês dois. Eu vou perguntar pra vocês dois. O que... Tu é um cara que curte muito viagens. Uhum. Né? Tu tá sempre viajando. O que as viagens trazem pra vocês? Quando vocês retornam pros dois trabalhos, por exemplo. Fê? Eu? Obrigada. Tá. É aquela sensação de, tipo, acho que tu fica uma semana longe, 15 dias, e tu fica louco de saudade de voltar pra tua casa, pra tua terra, pra tuas coisas, pra tua cama, por mais gostosa que seja uma cama de hotel, né? E eu acho que toda vez que tu viaja e tu conhece, eu sou daquelas que eu gosto de ir não aonde todo mundo vai. Se eu for em um lugar, eu vou lá, tipo, eu tento ir aonde as pessoas moram, aonde as Uhum. pessoas comem, Uhum. onde as pessoas vivem. Então, assim, eu gosto de ir lá e descobrir exatamente o que elas gostam de fazer. E sim, não... Claro, os turísticos são legais, mas eu gosto de conhecer as pessoas, de Uhum. conhecer os costumes. Então, quando eu volto, eu gosto de trazer sempre Histórias. essas historinhas, essa comida, esse cheiro pra minha vida, sabe? Eu gosto de ficar trazendo essas coisas pra minha vida. Isso é fantástico, acho que todo mundo tem isso, né? Eu também, eu vou... Primeira coisa que eu desço num lugar, eu pergunto onde é que fica o mercado público da A cidade. melhor coisa. Né? E É. tu, irmão? Eu acho assim, o mundo é muito grande, né? Pra gente ficar preso a uma cidade, como nós aqui que somos porto-alegrenses, né? Que é uma cidade que eu A gosto. nossa que grande tem, província, eu sou apaixonado por tem os Porto seus Alegre. defeitos e tem as suas coisas boas, como em qualquer lugar Quer um suquinho, do Fê? mundo. Em qualquer lugar do mundo, a gente não vai achar que, nossa, na Europa, nossa, nos Estados Unidos, nas grandes potências. Cara, eles têm perrengues assim como nós temos. Mas o mundo é muito grande pra gente achar que é só aqui que existe. E o que eu acho mais legal é bem no que tu tá dizendo, tá? É de tu ir em locais como, por exemplo, na casa da Frida Kahlo, Uhum. lá na Cidade do México, que é um dos lugares, aliás, uma das cidades mais incríveis que eu já conheci. E tu vivenciar o que aquelas pessoas passam, o que aquelas pessoas comem. Elas comem insetos, só que, Sim. nossa, que nojo inseto. Bom, aqui nós comemos vaca, né? A boa parte da Vai população reclamar na Índia. come. Exatamente. Vai pra E- Índia. A gente E falou assim, sobre isso. e é a né? nossa cultura. Gosto de churrasco, como carne também. O que eu quero é que as pessoas compreendam que tem as suas culturas de cada local. E tu poder aprender um pouco disso é um exercício de empatia. Pode É crer. chegar num local e aquilo que a gente falou lá no início, sabe? Tu não sair julgando e criticando sem entender por que eu vou criticar a Fê que acredita em Cristo e por que eu vou acreditar o Zezinho que é ateu se nenhum dos dois está fazendo mal para outra pessoa. Exatamente. Sabe? Se o cara quer não acreditar em Deus na dele e ele é um cara que tem um bom coração, ele vai te ouvir e ele pode dizer: eu não acredito no que ela disse, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. E assim Uhum. como tu também pode olhar pra ele e pensar que pra ti ele tá perdendo algo. Ele tá perdendo Deus no coração. Mas se ele tá feliz, bom, eu fiz a minha parte, né? Então acho que viajar é um pouco isso, sabe? Viajar mesmo, literalmente, é a gente poder fazer um exercício de empatia. Minha psiquiatra disse esses dias, falou assim, tem uma boa frase, Júlio, não concordo, mas respeito. É isso aí. Amém. Né? Nossa, melhor frase do mundo. Não Se concor- todos fizessem Se todo mundo isso. fizesse assim, né? Não concordo, mas respeito, eu acho que seria bacana demais. Gente, eu quero fazer uma pergunta, a gente tá encaminhando pro final mesmo. Eu quero perguntar pra vocês. Vocês, do alto desse momento maravilhoso que acho que cada um tá fazendo, somos privilegiados, nós três, nessa mesa, de trabalharmos com aquilo que nós gostamos. É ou não é? Muito. Então eu quero perguntar pra vocês, e daqui 10 anos? Fê? Daqui 10 anos, eu acho que fazer com que as coisas que estão dando certo fiquem melhores. Tipo, eu gosto muito dessa parte toda, e o Júlio sabe, de ajudar também, de ter
eu tenho as minhas, onde eu tô sempre ajudando em comida, literalmente. Então, eu acho que deixar essa coisa crescer, aumentar, continuar participando de onde eu tô participando e ver essas coisas aumentarem, sabe? Ver tudo isso que tá acontecendo, a consciência das pessoas aumentarem junto com tudo que a gente tá fazendo. Então, continuar trabalhando para levar mais consciência social, mais consciência espiritual para as pessoas, sabe? Eu acho que esse suporte Quero muito... voando daqui a pouco. Hã? Quero estar voando daqui a pouco, né? Com tudo isso, assim. Com certeza. Saltando de paraquedas também junto com a gente. Junto com o Bem Sabiá. rapidinho, antes de tu entregar pra ele, é assim, eu tenho uma coisa, gente do interior, né? Quando a gente visita a casa de alguém, a gente sempre leva alguma coisa, sempre leva um bolinho, alguma coisinha tu leva, né? E aqui não deixa de ser a tua casa. Com certeza. Então eu te trouxe alguma coisa, já que é a minha primeira vinda aqui. Ah, obrigado. Então, vê Obrigado. se tu vai Se gostar. for uma caixa de Espero que bombom, sim. tu abre e Obrigado. divide. Amém. E divide com o povo, né? Quem estiver aqui, né? Comida a gente sempre quer. Não deixa de ser um alimento. Não deixa, né? eu ia dizer agora, não deixa de ser um alimento. Obrigado. Pô, Exatamente. linda, ganhei uma Bíblia, cara. Amém. Olha só com o leão da tribo de Judá na capa. Amém. Fantástico aí, ó. Vou mostrar aqui na capa. Pra essa aqui, o meu diretor. Hein? Aqui. Tá aqui, ó. Baixei. Aqui, centralizou. Tá lá. Obrigado, Amém. meu mano. Guarda Obrigado. com carinho, Linda. que Deus abençoe e proteja bastante. Amém, obrigado. Eu sou cristão e com certeza farei bom uso. Amém. Galera, eu também tenho um presente pra vocês aqui. E eu quero citar rapidinho os meus patrocinadores. A galera da... Vamos rodar na tela rapidinho, por favor. A galera da COD Barbershop, né, que desde o início da pandemia todos os nossos patrocinadores são parceiros do Cozinheiros do Bem. Né? Esse shampoo tô trazendo pra ti, Pô. meu irmão. Tu acreditaria que eu tenho um igual? É mesmo? Que eu usei porque hoje é na barba. bom, né? E pra ti, meu bem, tem os sabonetes líquidos do Cozinheiros do Bem, Eu Food Fighters. amo. Desde o início da pandemia, a COD é nossa parceira entregando sabonete líquido e álcool gel nas ações do Cozinheiros do Bem. Então, Fernando e Heitor, minha máxima gratidão. Roda mais quem tá com a gente na tela. Galeto Viamorano. Mesmo galeto, mesmo costelinha suína que nós temos, é o que nós comemos em casa quando nós pedimos pelo delivery ou pelo takeaway. Do Galeto Viamorano é o que nós servimos no Cozinheiros do Bem. Então, Saulo e Rock, um beijo pra vocês. Tá aqui o telefone na tela. Tamo junto, rapaziada. A gente tá toque de caixa hoje. Ape of God, minha camisa de time tá aqui. A minha peita tá tatuado na minha pele, porque é a marca que a gente segue com todo carinho, com todo coração, com propósito. E na compra das camisetas ou de qualquer produto que seja do Na Lata Podcast, reverte num prato de comida e num cobertor pro Cozinheiros do Bem Food Fighters. Tamo junto, Thiagão, é nóis, meu cupincha. Quem mais tá conosco aí? Hubble Celulares, conserto de smartphones, tá aqui o telefone na tela. Cara, tu tá na revoada, derrubou o teu telefone dentro do mictório ali. Não bota no arroz, deixa arroz pra quando eu casar, joga arroz que casou na festa. Tá? Mas assim, ó, por enquanto, vocês coloquem dentro do saquinho, manda pra lá que a galera conserta e o teu Apple não vai voltar com Android, teus nudes não vão vazar e é tudo isso aí. Tá aqui o contato deles na tela. Connect Art Tattoo. Cris, Clayton, todo mundo aí que tá conosco, a galera toda que me risca, que tem na minha pele marcada. Um beijo no coração de vocês. Quando eu fechei com eles, eu só fecho com vocês se a gente puder dar uma tatuagem todo mês para quem tenha algum problema de autoestima. Muitas vezes uma mulher que tenha feito uma cirurgia na mama, né? Tá lá, Isso é demais. podendo fazer. Mesmo. Pra mudar a historinha na cabeça de vocês, seus pangarés, de achar que tatuado é marginal, tá? E eu prefiro ser marginal alado. Bora lá. Tondin Games tá lá em Londres, hein, meu velho? Galera da Tondin Games. Esse cara tomou um peão, mano. Roubaram a loja dele inteirinha e ele falou, se eu levantar, se eu descobrir onde eu achar qualquer coisa minha, eu vou doar pro Cozinheiros do Bem. E desde então ele é um dos nossos grandes parceiros. Tondin Games também tá na tela. Tô até com falta de ar, tô correndo, mas agora a minha falta de ar mudou. Porque chegou Red Shop 38, meu amor. Os guris da catequese. Todo o conteúdo canábico que eu tenho lá no Duas Sedas, lá, todos os nossos parceiros, porque todo mundo precisa relaxar em algum momento. Red Shop 38, tá aqui o telefone deles na tela. Procure os guris. Armazém do B, temos bergamotas hoje aqui. E a minha mãe também me ensinou que quando as pessoas vêm visitar a gente na nossa casa, a gente não pode deixar elas saírem com fome. Todo mundo sabe que bergamota é a minha... Vem cá, Rafa, vem aqui, tu que tá aqui. Vem aqui, Cristiano, entra aqui. Otávio, entra aqui rapidinho também. Vem pegar uma bergamotinha, todo mundo. Porque o fruto é a nossa ceia hoje, meu bem.
O fruto é a nossa ceia. E a gente tem aqui, né, o suco de bergamota que a gente estava tomando, suco verde com bergamota, Bom que pra é muito caramba. gostoso, Ah. né? Depois eu vou te dar um golinho pra te tomar também. Cara, quero agradecer o B, e o B, ele é meu patrocinador, é meu parceiro, é meu vizinho, é o cara que me serve o meu café da manhã, é o cara que tem a chave da minha casa. Que eu chego em casa, muitas vezes tô morrendo de fome, eu já chego, já tenho a comida em cima da minha mesa preparada. E ele cara. tem a senha do teu celular? Ele só não tem a senha do meu Meu cartão. Do celular vale mais. Mas a né? do cartão ele não precisa. Tamo junto. Quem tem O a senha do Otávio celular é tem. aquele Jaguara que tá lá atrás. Tu lá. sabe, né, que esse sócio tu não pode perder nunca. Cara, esse cara é ex-marido da minha ex-mulher, rapaz. Esse cara aí, Deus livre, não sei nem o que eu tô fazendo com ele. O inimigo mora ao lado, rapaz. ProHub, estúdio ProHub. O que vocês acharam da ProHub hoje quando vocês Adorei. entraram? Demais, É cara. cheiroso, né? É gostoso. Adorei. Cara, aqui quando a gente chega, olha aquela mimosa. Vem cá. Vem aqui. Olha a cara da nossa... E ela é a esposa Somos daquele duas. cara lá, Somos rapaz. duas. Tá, então aí, ó, cheirinho de bergamota no ar. Cheiro de bergamota tá rolando no ar. Cara, ProHub tem um conteúdo, quer trazer o teu podcast pra cá? Tá aqui o arroba e o telefone dos guris na tela, chama que é os guris da catequese, tamo junto. Quem mais? Aí tudo isso pra dar voz aos cozinheiros do Bem Food Fighters. Coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. QR Code tá aqui no canto da tela, não vou nem ficar me explanando muito. Quer fazer alguma coisa, te coça. E tu, meu velho, daqui a 10 anos? Bem rápido, Júlio. Daqui 10 anos eu espero que o mundo que a minha filha viva seja melhor. Eu espero que daqui 10 anos ela olhe para as coisas que eu e a mãe dela fizemos e pense, bom, os meus pais contribuíram para algo e contribuíram para que eu seja uma pessoa que vai contribuir no futuro. Eu acho que a próxima geração vai ser a geração que pode ajudar. A nossa geração já fez besteira demais. Eu espero. Estamos, né, destruindo o mundo físico devagarinho. Espero que a geração dela possa fazer algo melhor e que eu conheça meus netos. Então, daqui 10 anos, ainda sem netos, né? Mas que daqui 10 anos se tem um Amém. mundo mais próspero para 10 eu anos ser ainda avô. sem netos. Eu daqui a 10 anos eu com certeza já vou ser avô. Provavelmente vou ser pai também de novo. E é isso que a gente quer. Eu quero é mais é ser feliz, quero mais é ter uma legião. Enquanto eu puder sustentar, enquanto eu puder ter saúde para carregar, a gente tá nessa. Gente, a gente tem um quadro para encerrar aqui que é o Merda no Ventilador. Dançando no giroflão. Gente, a gente tá voltando agora. Fala aí, meu irmão, joga tua merda no ventilador. Cara, acho que a merda no ventilador, assim, tem que ser para aquelas pessoas que acreditam que tudo que elas queiram no mundo físico, na questão material, pode passar por cima de tudo que as outras pessoas têm. O que eu quero dizer é da desigualdade que a gente vive no país. Eu acho que a merda no ventilador é para aquelas pessoas que acham que comer ouro tá tudo bem, enquanto tem gente que tá comendo merda. Ou melhor, eu vi uma vez uma frase de uma pessoa que é assim, o mundo vai, a partir de agora, ter mais pessoas comendo merda. O grande problema é que vai faltar merda para essas pessoas. Exato. Então, enquanto a fila para comprar jatinho, ela alcança o recorde e não se dá conta de fabricar tanto jatinho, que custa, sei lá, 200 milhões de reais, é porque talvez algumas pessoas não pensem que tem gente que não tem um prato de comida. Então, eu acho que a merda é para todo mundo que contribui para isso. E aí eu vou excluir, ou melhor, eu não vou deixar somente os políticos, porque vira até algo de senso comum. Tem muita gente contribuindo para a desigualdade no mundo e não é só na parte política. Tem muita gente contribuindo para ter lá o seu jatinho e passar voando longe daquelas pessoas que moram embaixo do viaduto, Júlio. Pode crer, irmão. É exatamente isso. É o que eu digo, tá ligado? Aqui tem uma bergamota, tem o sabor maravilhoso dela, mas também tem uma casca. Tu escolhe o que tu quer. Tu quer espremer o ácido no olho de alguém ou tu quer degustar de uma fruta com alguém, sabe? Pra que lado tu corre? É de se pensar. Meu bem? Então, não querendo ser redundante, mas eu vou usar bem isso também. Eu acho que o grande problema de tudo hoje está sendo isso. As pessoas terem a certeza de que elas são o centro. Sendo bem crenteza agora, quando a gente se coloca no centro, a gente arranja um problema. E aí é que tá. Então, não importa se eu sou política ou se eu estou trabalhando... Posso estar trabalhando em qualquer lugar. Se eu estiver até trabalhando numa posição de servir. Não importa. Se eu não tiver empatia, eu estou fazendo uma grande
Um grande problema, eu não tô tentando fugir da palavra merda, tá? Uma grande merda, porque se eu não ajudar o outro, não importa em que posição esteja, seja numa posição muito privilegiada ou pouco privilegiada, mas se eu só pensar em mim, me colocar no centro, eu acho que aí é que a coisa não anda, e é o que tá fazendo com que as coisas não andem há muitos anos. Né? Sendo bem crentez de novo, se nós pensarmos há mais de 2000 anos atrás, alguém veio à Terra e disse assim, que ele veio não para os justos, mas sim para os loucos. E ele vem para o diferente, porque ele vem e fala assim, em determinado momento, que se estivesse tudo lindo, maravilhoso, se fosse tudo correto nos últimos 2000 anos, isso ele falando 2000 anos do tempo dele, com certeza não teria necessidade nenhuma dele ter voltado, dele ter vindo. E agora eu acho que a gente continua não entendendo, que ainda continuamos sendo o centro e continuamos fazendo bagunça. Eu tenho verdadeiro respeito por tudo isso e digo, se Jesus voltar hoje, meu irmão, Amém. Ele vai ser crucificado da mesma forma, porque parece que não adiantou nada a última passagem dele por essa terra. Ouviram os giros, ouviram os gritos todos, pensavam que ele havia morrido. Nos meus olhos se fechavam pensamentos e voltava para o homem que ganhava os jornais, mas perdia sua alma. Ouvi-se o estouro da champanhe francesa, lagosta, caviar e cocaína sobre a mesa. Eu não te vi, tu não me viu, porque eu estava bem mais perto do que aquele que pensava que era mais esperto do que eu. Você sorriu, você diz que a vida é bela, mas quem anda por aqui conhece o trampo da favela. Como dizia o Chorão, meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, seu cuzão. Quem corre atrás tá ligado qual é o preço. Não cresce o olho no que é dos outros. Não é só mais um sonho que eu vivo na estrada. Quem não souber de rima aqui não é nada. Não deixa o mar te engolir, não deixa o mar te entupir. Esse foi o Na Lata Podcast com o Thiago Boff, com a Fernanda do meu podcast. E tamo junto, galera. Bora comer uma bergamota? Amém. Beijo pra vocês, Dali. Até quinta-feira que vem. É nóis. Muito bom. Política e todo ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Voltei aqui. Eu vim aqui pra contar uma parada pra vocês. A história do Thiago com o Marcito corre lá no canal do Na Lata Podcast, que tá lá, tá bom? No Instagram. Dançando no giroflex. Dançando no giroflex. Dançando no giroflex. Dançando no giroflex. Os homens. Os homens. Os homens. Que toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Dançando no giroflex.